Obrigado novamente pela presença. Hoje sem demora, né? Correu tudo bem aqui nas conexões. E vamos lá. Vamos começar. Então, hoje a nossa aula 3, tá? Antes de começar a aula 3, fazer aquele review rápido do que foi falado na última aula. Então, a gente falou um pouquinho sobre classes de contas, não é? As numerações iniciais das contas, se carrega saldo ou não, sentido de débito e crédito contábil e sentido de proveito e despesa para a questão gerencial, tá? Falamos dos grupos e pirâmides, né, que são onde são agrupadas e colocados os níveis de conta lá, por exemplo, ativo circulante e assim sucessivamente. Abordamos o cadastro das contas em geral, cadastro de empresa, estabelecimento e finalizamos ontem com o grupo organizacional, tá? Hoje nós entraremos já na parte de cadastro de seções, grupos e estruturas de seções, atribuição de eixos, vamos falar de diário, contadores, exercícios e períodos, tá bom? Então, deixa eu posicionar sobre a aula 3 aqui. Eu preciso compartilhar a tela com vocês, né? Isso aí. Muito bem. Então, começando aqui, abrindo a nossa aula com cadastro de seções. Muito bem. Antes de começar, o padrão daquela perguntinha de interação aí, pelo Mentimeter. Então, na sua opinião, qual que é a principal vantagem, né, do uso da contabilidade geral por uma empresa? Uma frase ou uma palavra? Então, gente, respondam aí, a gente vai dar alguns segundos aí para o pessoal interagindo. O Diogo, você consegue colocar a tua tela aí, para a gente ir acompanhando os resultados? Sim, já vou colocar já. Bom, pessoal, tem pessoal votando ainda aí. Esperar aí uns 10 segundos, a gente já volta. Controle, visibilidade, organização, facilidade, visibilidade financeira. Legal. É isso mesmo, pessoal. Deixa eu voltar aqui, então. Diogo, com licença, eu vou voltar meu compartilhamento aqui. Muito bem, pessoal. Então, é isso aí. Eu coloquei alguns pontos aqui, ó, real time, assertividade, visão do negócio de acordo com as especificidades, né? Eita, travou aqui. E, no geral, é isso. Você imagina que o empresário ele tem vários segmentos de negócio, então, assim, ele quer ter um acompanhamento de cada negócio individualmente, então é uma forma dele separar diferentes vertentes ali do negócio para apoiar a tomada de decisão, né? Então, basicamente, é isso mesmo.
E essa pergunta ela não é à toa, porque agora a gente já entra aqui no X3 com essa parte do cadastro de sessões, que nada mais é do que um detalhamento, além do nível de conta, dos registros das informações, né, dentro dos livros da companhia. Então, vamos lá. Então, é aqui, quando a gente fala de eixo, a gente fala como se o eixo ele fosse uma coluna. Vamos falar assim, um eixo pode ser um centro de custo, uma coluna centro de custo. O eixo ele é um nível além de conta, por exemplo. Você pode ter vários eixos, certo? E cada eixo tem as suas possibilidades. Então, quando eu falo centro de custo, eu posso configurar várias seções dentro desse eixo, tá certo? Para que eu vá selecionando cada registro em cada input de contabilização, tá? Então, eu vou mostrar na prática aqui o cadastro de uma seção. X3 aqui. Caminho dela, dados de base, tabelas, contabilidade. Secções. Deixa eu usar aqui. Então, dados de base, tabelas, contabilidade, analítica, secções. Tá? Como eu falei, né? A gente preparou um manual que tem, além dos caminhos, o nome técnico da função, tá? Que aí facilita você localizar ela digitando aqui, ó. No caso, a secção, ela é a GCCE. Você digitando aqui, ele vai te remeter diretamente para GCCE. Muito bem. Como eu falei, eu posso ter diferentes eixos. Primeiro passo, entendendo a tela aqui. Registro do meio é o registro corrente que eu estou criando ou editando, tá certo? Lista esquerda, registros existentes. Se eu quiser pesquisar um que já exista, está aqui na minha lista esquerda. E lista direita são as minhas ações, o que eu quero fazer. Eu quero criar um novo, eu quero editar um existente, eu quero eliminar, né, um existente, o que eu quero fazer. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse botão eixo, eu vou escolher qual o eixo que eu quero criar uma seção. Por exemplo, eu quero criar um centro de custo novo. Eu seleciono o eixo centro de custos, clico no maisinho, nova, determino um código, marco ele como ativo, que ele vai ficar disponibilizado para uso. Eu consigo determinar se esse centro de custo ele é específico para uma sociedade, estabelecimento ou grupo de empresas. Eu consigo limitar data de início e fim de validade para esse centro de custo, tá? Eu consigo vincular esse daqui, ó, centro de custo SGC. Na verdade, o SGC ele virou MGC agora, né? É um dos add-ons que nós já comentamos que faz a parte fiscal, tá? Como eu comentei com vocês também, a gente tem a opção de vincular conta e também centro de custo entre os planos do X3 e do sistema que vai fazer o fiscal, que no caso é o MGC, tá bom? Então, se eu tiver um centro de custo lá no MGC, eu posso já atribuir ele aqui, ele já fica vinculado nos arquivos de lançamentos contábeis quando for fazer o update lá, tá certo? Aqui eu seleciono se eu quero ou não reportar para o ano seguinte. Aqui eu posso colocar se eu quero colocar um controle orçamental de budget para esse eixo. Por exemplo, eu quero o centro de custo XPTO é uma campanha que tem 100 mil reais de budget. Quando extrapolar isso,
bloqueia, não deixa mais usar esse centro de custo, tá? Aí já entra naquela parte de budget, que é uma configuração mais específica e a gente pode abordar num treinamento específico, só de budget, tá bom? E aqui, pirâmides, você pode agrupar, fazer um agrupamento de vários eixos, da mesma forma que a gente fez com as contas. Você pode criar uma pirâmide e nivelar, se fizer sentido, né, para a companhia, para o cliente que você estiver atendendo, você pode fazer esse nivelamento utilizando uma pirâmide de eixos, tá bom? Muito bem. Feito isso, colocou as informações, você vai clicar na flag, criar, pronto. Muito bem. Tem uma configuração que eu preparei aqui, que é uma dica bem legal. Por exemplo, eu passei por um projeto uma vez, onde o cliente utilizava 4 níveis de sessões. Ele usava projeto, usava departamento, usava operações e região, alguma coisa assim, né? E nas operações lá, nos inputs dele, por exemplo, eu estou dando entrada numa nota de compra. Poxa vida, eu vou ter que ficar preenchendo 4 eixos, sendo que o meu projeto, ele sempre vai estar embaixo de um outro eixo automaticamente, que vai estar embaixo de outro. Ou seja, o que ele fez? Ele criou uma estrutura onde o centro de custo já tinha o departamento específico no qual ele fazia parte, que já tinha uma operação específica do qual o departamento fazia parte, que já tinha uma região. Então, o que dá para fazer com isso aqui? Se você quiser, num determinado lançamento contábil, digitar somente o centro de custo e fazer com que os outros níveis acima dele sejam preenchidos automaticamente, tá? O que você pode fazer é isso daqui, ó. Atribui um outro eixo, por exemplo, aqui eu criei um exemplo, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei o nosso centro de custo aqui para o treinamento, tá certo? E o que eu estou falando? O centro de custo treinamento está debaixo de um outro eixo que é departamento treinamento, tá? Se você vier aqui, ó, nas opções de eixo, você vai ver que o departamento é um outro eixo, tá? E nesse outro eixo, eu tenho uma seção também cadastrada. Então, se eu vier aqui, ó, agora, então aqui eu estou no centro de custo e o meu centro de custo, treinamento, está embaixo do meu departamento treinamento. Vamos olhar agora o meu outro eixo, que é o departamento. O que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui para eixo departamento, tá certo? E vamos ver como é que ele está cadastrado. O que eu estou falando aqui? O meu eixo departamento, a minha seção treinamento aqui, né? Ela está embaixo de uma outra seção, que é essa daqui, ó. 001. Que é, por exemplo, Sudeste Treinamentos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um vínculo partindo de vários eixos, vinculando um eixo a outro através dessa funcionalidade dessa grid aqui de outros eixos. O que vai acontecer? Toda vez que eu fizer uma contabilização e eu determinar o centro de custo departamento, o centro de custo treinamento, daqui para lá, daqui para cima, o departamento ele já vai preencher esse aqui automático. Aí depois, o próximo eixo do departamento, vamos ver lá qual é mesmo, que eu já esqueci também. Já vai ter esse outro SR, com isso a seção 001 preenchida automaticamente, tá? Isso aqui é uma dica que eu estou dando, algo que a gente já precisou configurar. Só tem um detalhe. Para que isso funcione, a ordem dos eixos no Ledger, ela tem que estar assim, primeiro centro de custo, depois departamento e depois esse outro SR aqui, ó. Então, só confirmando aqui, ó, o que a gente fez no nosso modelo contabilístico, tá? Para que isso funcione,
Modelo não, foi no Ledger, no referencial. O que acontece? Ó? Se eu inverter essa ordem aqui, já não vai correr bem. Ele já não vai... Aí eu teria que fazer as regras invertidas, partindo do menor e vindo para trás, sempre nessa ordem, tá? Você pode fazer o vínculo tudo certinho lá. Se aqui ele não tiver na ordem da esquerda para a direita, né, de trás, do maior para o menor, ele não vai preencher automático, tá bom? Beleza, muito bem. Cadastro de sessões. Bom, como eu expliquei para vocês, você pode agrupar sessões, tá? Aqui eu não estou falando de agrupar diferentes eixos, aqui eu estou falando de um eixo só. Por exemplo, um centro de custo que agrupa N centros de custos, tá bom? Então, você tem uma pirâmide que vai ler só o eixo centro de custo e você consegue vincular vários centros de custos aí, igual a gente fez com a parte do cadastro de conta. Tá? Deixa eu abrir essa função aqui no X3. Então, está em dados de base, tabelas, contabilidade, analítica, pirâmides, grupos de sessões, tá? A lógica é a mesma. Primeiro você dá um código para a pirâmide, depois você configura o grupo e o grupo vai refletir na sua pirâmide que já estava criada anteriormente, tá bom? Aqui tem um exemplo. Por exemplo, aqui eu estou agrupando no grupo 20 diferentes centros de custos, tá bom? É isso. Basicamente é isso aqui. Tá? Não tinha nenhum nessa VM, eu criei um só para mostrar para vocês. Então, se você tiver a necessidade de criar um agrupamento de um único eixo, é aqui que se faz. E daí, na pirâmide, você consegue visualizar. Então, aqui, ó, a gente tem a pirâmide de secções, que vai exemplificar. Como aqui eu não detalhei muito, simplesmente ele está aqui um agrupamento só, tá bom? Então, esse aqui é o agrupamento de seções. Muito bem. Pirâmide de seção, acabei já adiantando aqui, próximo tema. E aqui, atribuição de eixos. Tá bom, então, aqui existe uma função chamada eixos default, tá? É onde você determina para diferentes tipos, né, de documentos, módulos ou até mesmo entidades, quais são os eixos que você pode utilizar. Então, aqui, ó, você tem vários níveis, vários assuntos diferentes. Então, o artigo é nosso produto. Quais são os eixos que eu poderia utilizar no meu artigo? Então, é aqui que se faz esse setup para poder viabilizar o uso de um eixo em um cadastro de cliente, um cadastro de fornecedor, um cadastro de despesa, um determinado banco, ou até mesmo um produto, tá? Deixa eu só entrar nessa função aqui, ó. Então, ela é a... Pessoal, se ficar qualquer dúvida, vai colocando, por favor, aí no chat, tá? Depois a gente tenta retornar e, se precisar, eu repasso de novo com vocês, tá? Fiquem à vontade. Então, aqui, ó. Parametrização, estrutura geral, eixos default. Aqui, ó. Então, aqui, eu posso habilitar um ou N de acordo com cada assunto diferente. Por exemplo, no cliente, eu habilitei os 3 eixos que a gente está trabalhando aqui nessa apresentação, né? Nesse treinamento, tá? Eles não precisam ser iguais. Eu posso ter uma regra para cliente e uma diferente para fornecedor, tá bom? Então, basicamente,
Se você tiver a intenção de habilitar eixos, aqui é o lugar, parametrização, estrutura geral, eixos default, tá? Função GCDI. Muito bem. Agora, para atribuir seções, eixo é um nível mais macro, né? Agora, seção já é o detalhe do meu eixo, né? Então, como é que eu faço para atribuir seção em diferentes funcionalidades do X3? Por exemplo, uma fatura de venda, uma fatura de compra, um lançamento de baixa bancária. Então, o que acontece? O X3 ele separa por assuntos, né? Normalmente, quando algumas transações, ela tem nível de cabeçalho e nível de linhas. Por exemplo, uma fatura, uma nota fiscal. Você tem o nível de cabeçalho da nota, mas se você quiser determinar, por exemplo, um centro de custo no nível de produtos dessa nota, cada produto vai ter a sua linha, né? Eu vou mostrar isso aqui no X3 para vocês, mas basicamente cada produto vai ter a sua linha e ele tem uma funcionalidade separada aqui. Então, normalmente o que termina em H é header, né? É cabeçalho, e o que termina em D é detail, que seriam tipo níveis, se eu precisar do nível detalhado a nível de linha. Por exemplo, eu estou fazendo uma venda, só quero habilitar o eixo na conta de resultado, né? Na conta de receita de vendas. Os demais eu não preciso, porque são contas patrimoniais, tá? Só um exemplo aqui para vocês. Então, eu vou abrir agora a atribuição das seções. Ela fica em parametrização, estrutura geral, eixos default, seções default, fica desculpa, tá? É outro lugar. É parametrização, contabilidade geral. Vamos descer até lá. Eu estou fazendo navegando assim, pessoal, para vocês irem tendo uma noção, né, da quantidade de funcionalidades que a gente tem no sistema, tá? O caminho mais fácil é ou digitar um trecho aqui da minha função, ou o código técnico dela e ir direto, tá? Aqui eu estou fazendo realmente para mostrar a navegabilidade mesmo. Vocês já irem se acostumando com isso. Parametrização, contabilidade, compras, vendas, estoques, produção, contabilidade. Ai, meu Deus, vou apelar. Vou apelar, pessoal, tá vendo? Até a gente se perde aqui. Eu sei o nome da função, que é a GCDI. Eu vou direto para ela. Não, não é essa não, peraí. Peraí. Parametrização, contabilidade. Coloquei o nome errado da função. Só um minutinho que eu já chego lá, tá? É aqui, ó. Parametrização, contabilidade, secções por defeito, GCDE. Vou até anotar aqui para eu arrumar o manual, tá? GCDE. Muito bem. Então aqui, por exemplo, olha a quantidade de possibilidades do uso de seções que a gente tem. Então, toda transação no X3, ele vai te abrir com um código e você tem a opção de atribuir para uma ou N sociedades os eixos que você quer utilizar. Se é geral, você não põe a sociedade aqui, tá bom? Lembrando que no cadastro da empresa é que você determina quais eixos para aquela empresa você quer utilizar. Tá bom, gente? Depois a gente pode voltar nisso também se ficar alguma dúvida. Mas, por exemplo, PPC INVD.
BPC e INVH. O que é isso? São faturas de financeiro de clientes. Tá? B-Partner Customer. Fatura de terceiro para cliente. Por exemplo, algum acordo comercial que não envolve nota fiscal, você pode criar uma fatura no X3 e contabilizar ela lá no módulo financeiro, tá bom? Fatura de terceiro clientes. Como eu falei, ó, terminou em H é porque é header, é cabeçalho, tá? Aqui no nome já dá para ter uma ideia. Agora, se eu quiser na minha fatura, no detalhe, item a item, atribuir um determinado eixo, é aqui que eu coloco, tá vendo? Então, nesse caso, linhas de fatura de terceiro clientes, eu habilitei esses 3 eixos. E aqui tem mais um segredinho para o uso daquela... Lembra a regrinha que a gente criou para que o centro de custo atribua o departamento automaticamente e o departamento atribua o eixo superior automaticamente? Aqui está o segredo. Ó. Então, o que acontece? Se eu quero aplicar essa regra no detalhe de uma fatura de terceiro de clientes, o que eu vou fazer? Eu coloco os 3 eixos aqui, centro de custo, departamento e região, tá? SR. Ele carrega aqui na seção abaixo, tá vendo? Centro de custo, departamento e região. E aqui eu coloco regras, ó. Centro de custo, tá nenhum. Por quê? Porque eu quero que o usuário digite o centro de custo. Poderia ser outra regra? Poderia. Eu poderia, por exemplo, buscar do cadastro do cliente que você está lançando essa fatura, ou da sociedade, ou do estabelecimento, né? Você tem todas essas opções. Coloquei nenhum porque eu quero que o usuário minimamente digite o centro de custo que ele quer utilizar. Se esse centro de custo tem uma parametrização naquele nível que nós vimos anteriormente, o que eu falo? Ó, o departamento eu quero que preencha automático de uma seção precedente, que no meu caso aqui é o centro de custo. Então ele vai preencher o centro de custo, departamento, seção precedente, vai buscar no centro de custo outro eixo, e aqui a mesma coisa. E aqui tem um exemplo com 3, mas poderia ser até com 9, tá, gente? Esse é o segredinho que eu queria mostrar. Então, o desafio é qual função você precisa habilitar eixo? Entrada de nota fiscal lá do módulo compras, saída de nota fiscal do módulo vendas, fatura de terceiro, despesas, colaborador, né, que o X3 ele tem um controle de reembolso de despesas lá. Enfim, uma vez identificado onde você tem que vir aqui nesses códigos e localizar qual que é a seção que você quer modificar. Ela não vai ter nome, ela vai ter em códigos, tá? Mas com o tempo você vai se adaptando. Por exemplo, PI, eu já sei que é uma Purchase Invoice, é uma fatura de compra. SI, Sales Invoice, é uma fatura de venda. E assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é um truque que funcionou bem. Acho que vale a pena vocês testarem aí, né, quando tiver oportunidade. Muito bem. Voltando para a nossa apresentação, diários contabilísticos. O que é isso? Diário, livro diário. Então, o X3 ele tem como organizar a sua contabilidade, né? O livro diário ele tem assim, cada diário ele pode ser atribuído para um tipo, ele pode ser usado para vendas, compras, tesouraria e esses outros 6 diversos aqui, tá bom? Então, na criação de um diário, você vai definir que regras, né, para que tipo, para que prisma de análise ele pode ser utilizado, tá bom? Então, normalmente, se é um diário referente a uma fatura de venda, ele vai ficar como vendas. Compras, mesma coisa. Só do módulo de tesouraria, mesma coisa. E aqui, ó, você pode ter outros níveis de diário, tá? Diversos, até o limite aqui, tá bom? Deixa eu ver o que eu anotei, além do que está aqui para falar. Então, tá,
Vamos para o X3, que aí eu explico mostrando. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, eu posso ter vários diários que vai viabilizar um detalhamento, por exemplo, você lá na contabilidade, você vai querer tirar um razão de uma conta, mas é uma operação muito específica e ela tem um diário específico, é uma opção a mais de filtro que você tem, tá bom? Vou mostrar no X3 esses botões aqui, como é que funciona. Então, diário, ele fica aqui, ó, dados de base, tabelas contabilidade, tabelas contabilidade geral, diários contabilísticos. Aqui, ó. Joe de Journal. Muito bem, aqui eu tenho exemplo de alguns bancos, tá? O que acontece? Quando eu configuro uma conta bancária, eu já vinculo no diário, né? Porque esse diário eu vou atribuir ao meu banco. Por quê? Quando eu fizer qualquer pagamento ou recebimento, eu vou querer colocar uma regra para contabilizar automático na conta contábil específica do meu banco, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Nesse caso, eu uso o tipo tesouraria e vinculo a conta que eu quero que esse diário determine automaticamente. Aqui eu estou determinando a conta no diário, tá? Quando você cria um diário novo, novamente, tá, gente? Registro central, registros existentes e ações. Aqui, esses botões é importante, porque criou um diário novo, você tem que fazer a abertura dele. Se você não fizer a abertura do diário, ele não vai estar habilitado para executar lançamento contábil. Mais uma dica, projeto novo, tá? O que você faz? Você seleciona a companhia, o diário específico, a sociedade ou N sociedades que você quer fazer a abertura e você põe só a data de abertura. Você não limita o fechamento do diário, tá? Você pode deixar aqui branco, porque daqui para frente ele pode ser utilizado. Só que se é um projeto novo, normalmente o cliente quer imputar saldo com 31/12 do ano passado. Então o que você faz? Você abre esse diário sempre com o primeiro dia do ano passado, tá? Porque se porventura o cliente quiser fazer alguma contabilização usando esse diário, ele vai estar habilitado para o exercício do Go Live e também para o anterior, caso necessário, tá? Então esse aqui é um exemplo de diário de banco, tá? A gente cria. Eita. A gente cria, primeiro passo, novo, vou fazer um teste aqui, BR, teste. Tesouraria, né? Vamos supor que é um banco novo. Seleciono qual o plano de contas eu quero utilizar e qual a conta vinculada a esse diário. Vou pegar aqui Banco Bradesco, tá? Então, ó, teste, diário, Banco Bradesco. Ó, flagzinha. Criei. O que eu faço agora? Abertura. Clico nesse botão. Quero abrir para todas as sociedades. Ou não. Ó, por exemplo, quero abrir para uma sociedade específica. Eu desmarco todas as sociedades e escolho a sociedade que eu quero fazer a abertura. Tá bom? Nesse caso, eu vou deixar marcado, vamos abrir para todas. O diário já está aqui. O início, estamos em 2022. Eu vou abrir a partir de 1/12 de 2021. A partir dessa data, lembrando que você pode fazer lançamento retroativo, tá, gente? A gente está em 2022, mas se o meu diário está aberto lá para trás, eu consigo fazer uma contabilização retroativa, por exemplo, de saldo inicial, tá? Digitei esses parâmetros, clico em OK. Pronto, o diário já está aberto, ele te dá um log para quais companhias esse diário já está habilitado para uso. As 3 que estão nessa base, né, como eu marquei todas, já está aberto e liberado para uso. Beleza? Essa é a demonstração do diário.
Falei da abertura, muito bem. Acho que basicamente é isso. Também não tem muito mistério não, tá, pessoal? Normalmente tem cliente que gosta de determinar, o X3 já tem vários aqui padrão, tá bom? E também é possível você criar aí customizados de acordo com o cliente. Tem cliente que quer com o código dele lá, sei lá, a sigla da empresa e um numérico identificando um sequencial. Você pode escolher. Esse diário você determina o código aqui, ele é livre, alfanumérico, tá bom? Beleza. Próximo passo, próximo ponto. Contadores. Contadores. Todo registro que você cria no X3, ele recebe uma numeração, tá bom? Então, por exemplo, se eu crio uma fatura de venda, ela vai ter uma numeração específica e eu posso definir a estrutura dessa numeração, que pode ser alfanumérica, pode ser a nível de sociedade, a nível de estabelecimento. Isso eu vou explicar direitinho aqui, mostrando o X3. Detalhe importante, ela tem um limite de 20 caracteres, tá? E aqui, como eu coloquei aqui na chamada, você tem a possibilidade de editar o tamanho, pode ser menos que 20, sem problema, só não pode ultrapassar. A estrutura, e eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso, e a periodicidade, se eu quero ou não zerar esse contador, tá? Então, vamos para o X3 novamente. Fica em parametrização, parâmetros gerais, estruturas, contadores, estruturas, GES-ANM. Vou pegar, por exemplo, uma nota fiscal de venda, tá? A configuração padrão. Essa aqui, o X3 já vem com essa, tá, gente? Ó. Contador BR NFC, nota fiscal de cliente, tá? O que eu estou falando aqui? O meu nível é por estabelecimento, é por filial. Então, cada filial vai seguir um sequencial. Se eu tenho duas filiais, cada uma vai ter um sequencial separado. Se eu quero um contador só para todas as filiais, aí eu faço a nível de sociedade. E se eu tiver várias sociedades na mesma instalação, eu posso fazer que todas as sociedades também sigam o mesmo sequencial, colocando o nível dossiê, tá bom? O que eu recomendo? Deixa por estabelecimento, porque aí fica bem separado, né? É uma forma de fazer isso. Mas sempre quem define, a gente sugere, mas quem define é o cliente, né? Então, o padrão é esse aqui. Muito bem. Inicialização, o que isso quer dizer? Esse contador chega em algum momento e ele volta para o zero, porque chega uma hora que isso aqui vai explodir. Chega uma hora que não tem mais número habilitado lá, quando, né, dependendo da volumetria do projeto, você tem muito registro, você tem 20 caracteres, chega um momento lá que você pode correr o risco dele não ter mais numeração para consumir. Então, o que a gente recomenda? Inicialize em algum período, ou exercício, né, ano, mês, tá? Muito bem. Eu posso definir se eu só quero números ou se eu quero letra e números, tá? E aqui embaixo eu vou montar como vai ser composto o meu código, tá certo? Então aqui, o que eu tenho? Uma constante com tamanho 3, que sempre vai ser NFC. Sempre vai começar o meu contador por NFC. Como eu marquei que ele é por estabelecimento, eu coloco aqui, ó, o próximo, eu quero determinar qual é o código do meu estabelecimento, tá? Então, por exemplo, as filiais, você começou a criar as filiais, você está usando uma nomenclatura, por exemplo, 101, 102, né? Aí seria um tamanho 3, mas aqui a gente está usando um BR na frente. Então ele vai ficar com tamanho 5. O que vai acontecer? Ele vai vir NFC BR 101, que é a filial 1. Muito bem. Como eu falei que esse contador vai ser reiniciado a cada ano,
eu também tenho que colocar o ano na estrutura. E a gente pode colocar com 2 ou com 4. Aí é você que define, tá? Muito bem. E aí o que eu fiz? Coloquei uma constante novamente com uma barrinha para separar, porque daqui para frente eu quero um sequencial. E como é que esse contador vai ficar? Ele vai ficar NFC, a partir daqui 5 caracteres, o código do estabelecimento, a partir daqui mais 2, o ano, um constante, uma barra, e depois 0001, próximo 0002, e assim sucessivamente, tá bom? Aqui embaixo eu posso escolher se eu quero que o meu contador siga ou não uma ordem cronológica. Como? Vou dar um exemplo. Hoje eu gerei uma fatura, hoje, dia 20... Eita, que dia é hoje? Dia 27. Hoje é 27. Então, hoje, dia 27, criei uma fatura. Ele consumiu o contador número 80, por exemplo, tá? Aí, muito bem. Aí eu vou gerar uma fatura com data retroativa, né? Lá para o dia 20, né? O que vai acontecer? O meu contador, ele vai seguir o sequencial. Então, se eu usei o 80, o próximo que ele vai usar é o 81. Só que ele vai cruzar com a data. E ele vai ver que a data que você está usando para o 81, ela é menor do que a data que o 80 foi consumido. E ele vai te bloquear e não vai permitir você fazer a contabilização ou o registro da transação, tá? Porque isso aqui ele pode tanto ser o sequencial do número da fatura, quanto o sequencial do código do lançamento contábil, por exemplo. Tá? Então, ele vai gerar um bloqueio. Se você quer deixar liberado, não marca o controle cronológico, tá bom? Então, contadores é isso. E aqui a gente tem a parte, já o próximo tema, a gente vai falar dos períodos, e já demos uma palhinha, né, na abertura do diário. Ou seja, o que acontece? Criou uma empresa nova, você tem que habilitar primeiro o exercício para ter ou não lançamentos contábeis, e depois você tem que habilitar dentro desse exercício quais os períodos, quais os meses você quer habilitar para contabilizar. Por exemplo, olha, a gente está no mês de fevereiro, eu não quero permitir nada que lance em março antes de eu ter o meu fechamento de fevereiro. É uma hipótese. Então você não abre o mês de março, ele vai ficar bloqueado e não entra lançamento contábil lá, tá? Os status eles podem ser 3: aberto, não aberto e fechado, tá? Qual que é a diferença entre não aberto e fechado? O não aberto eu nunca usei. O fechado eu usei e já fiz um fechamento, e ele vai ficar com o status de fechado se você determinar, tá bom? Mostrar aqui, a gente tem algumas possibilidades de fazer tanto por empresa individualmente, quanto para um range de empresas, tá? Tem uma funcionalidade aqui que eu não sei se o Richard está aqui, mas o Richard que me deu essa dica aí, obrigado, viu, Richard? Eu não conhecia, normalmente eu abri uma por uma lá. Tá, né? Bom, então vamos lá. O que acontece? Aqui em dados de base, nós temos na nossa contabilidade exercícios aqui, períodos aqui, tá bom? Então, regra, eu não consigo abrir um período, eu não consigo abrir um mês se antes disso o ano não tiver habilitado. Então, primeiro, vamos fazer a abertura do exercício aqui. A nossa company do treinamento é a 3, tá? Ela só tem o plano social. Se eu tivesse diferentes ledgers, eu poderia fazer a abertura individualizada, tá? Agora, se o meu ledger tivesse vinculado lá no meu modelo como automático, já mostro para vocês isso. É porque aqui eu estou voltando em aulas anteriores, mas tem um setup. É melhor eu já mostrar, pessoal. Eu não quero misturar os assuntos, mas é que as coisas são conectadas. E é legal você ter
essa ideia, eu vou criar um novo separador. Ah, outra dica de navegação, tá? Você pode ter mais de uma tela aberta, tá bom? O que você pode fazer? Ó? Clica aqui com o botão direito onde está escrito Sage e duplica a aba. Você pode criar uma janela nova ou um separador novo, tá? E aí eu tenho um outro acesso, posso entrar numa outra funcionalidade aqui, tá? O que eu estou explicando para vocês? Lá no nosso modelo, na estrutura geral, é onde eu posso vincular diferentes ledgers. Se o meu ledger tiver como automático, quando eu abro aqui no social, automaticamente ele já abre também nos que tiverem conectados, tá? É isso que eu estou falando, essa questão aqui, ó. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa company, o que acontece, ó? Eu tenho o meu exercício de 2022 aberto, porque eu precisei abrir para fazer alguns lançamentos aqui. Se eu quiser abrir 2023, eu posso fazer a abertura utilizando esse botão aqui, ó. Clico nele, abertura. O único que está habilitado para abertura é o 23. Ok. Pronto, já mudou o status para aberto. Então, eu posso, se eu quiser, abrir todos os meses de 2023 também, tá bom? Ok, agora eu poderia... Outra dica de navegação também, não quero confundir vocês, mas são dicas legais. Ele segue um caminho, ele vem do tudo, ele entra em dados de base, ele entra aqui nesse submódulo, e dentro desse submódulo ele tem as funções. Eu consigo fazer um link por aqui, ó, já ir direto para períodos, tá? E aqui também, ó, onde tem esses 3 pontinhos, eu consigo fazer um túnel direto para os períodos desse exercício, tá? Ó, isso funciona. O que eu tenho aqui, ó? Eu vim para períodos agora. Eu vou sair, tá? Só para trilhar o caminho convencional com vocês, tá? Ali eu usei alguns atalhos, mas os meus períodos estão aqui, ó. Beleza? Então, Company 3. O que acontece? Eu já abri esses períodos aqui, ó, até o mês de abril. Se eu quiser abrir mais um, clico também nesse botão de abertura, escolho qual mês que eu quero fazer a abertura. Por exemplo, eu quero abrir só o mês de maio. Os demais eu não quero abrir. Aí eu marco não nos demais. Daqui para baixo ele já vai entender tudo como não. Ah, mas espera aí, aqui ele está em 2023. Eu não quero abrir 2023, não. Espera aí, pessoal. Só um minutinho. Ó. O que acontece, ó? Cuidado. Ele já está no exercício 2, ó, aqui para baixo. 2023. Não quero abrir nada de mês de 2023. Só quero abrir o meu exercício 1. Ó, deixa eu abrir essa coluninha. Exercício 1. Quais os meses que ainda estão fechados, que estão com o status aqui de não abertos? Até 12, tá vendo? Então, tá tudo como não. Eu quero marcar só o mês que eu quero abrir, ou os meses que eu quero abrir. Eu posso abrir, se eu quiser, N meses aqui. Marcou, clica em OK, ele já vai fazer a abertura para o mês. Certo? Bom, aqui vai ser de período e aberturas. E é isso. Aqui a gente fecha o nosso conteúdo de hoje até períodos. Agora, pessoal, aquela pausa para perguntas. Pensando aqui que não teve nenhuma pergunta. Pessoal, tem alguém que quer fazer? A gente tem tempo aqui hoje, né? Correu rápido. Tem alguém que quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, quer abrir o microfone? Levanta a mão, né? A gente vai dar aí 3 minutinhos aí para que vocês. 1 minutinho para quem quiser falar, se manifestar. Fica à vontade.
E depois disso, se ninguém se manifestar, acho que a gente já pode encerrar a nossa sessão de hoje. Pessoal, todo mundo entendeu tudo que foi passado? Teve dúvida em algum ponto? Quer que volte? Quer fazer algum comentário? Sim ou não? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então é isso, gente. Ninguém. Peraí, tem alguém aqui? Everson, vou abrir seu microfone, Everson. Permitir microfone. Consegue abrir o microfone, Everson? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Minha dúvida, boa noite. Minha dúvida é em relação aos contadores ali, acho que é uma dúvida meio básica aí, mas talvez eu não tenha prestado atenção. No finalzinho da tela, lá embaixo, tem aquela questão da cronologia, né? Que se você ativar e dar aquele conflito de data, você não consegue gerar o documento. Tendo marcado no computador aquele flag lá do controle cronológico e dá esse erro, como que faz na hora de emitir o documento para consertar esse desvio que ele deu, ou se é possível ou não? Aí tem dois cenários, né, Everson? Então, assim, tem o cenário de que o controle do contador agiu bem, por exemplo, não era mesmo para permitir um contador menor do que a data do último utilizado. Nesse caso, o que você tem que fazer é corrigir a data do seu documento e lançar novamente. Agora, se o contador está com controle cronológico e não deveria, você pode voltar nele, desmarcar aquela flag e gravar o registro. Pronto, a partir dali ele já libera desse controle de cronologia. Certo? Perfeito, entendi. Obrigado. Ok. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado, tá? Amanhã vamos para a nossa aula 4. Vamos entrar um pouquinho no detalhe amanhã com relação a regras de contabilizações, né? Vamos falar um pouquinho de cadastro de terceiro, de produto, tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite. Obrigado aí pela participação. Amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui, se Deus quiser. Abraço. Tchau, tchau.